Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Depois de ler a carta em suas mãos, Li Bing suspirou aliviado e sua expressão tensa finalmente se relaxou. Jovem mestre Chong, meu pai me pediu para lhe fazer uma pergunta. Se permitíssemos que você o levasse hoje, você promete não vazar a menor notícia sobre os acontecimentos de hoje? Segurando a carta, Li Bing encarou Yuan Shong fixamente. A carta é realmente do Duque Liu. Yuan Shong ficou surpreso. Mas, pensando melhor, considerando o esforço que a mansão do Duque Liu dedicou para capturar Suanshan, era impossível que o Duque não estivesse monitorando a operação. Não se preocupe, eu sei o que devo fazer. Você pode dizer ao Duque Liu que ele pode considerar como se nada tivesse acontecido hoje. Não haverá o menor rumor prejudicial à mansão do Duque Liu vindo de nosso clã Yuan. Yuan Shong respondeu com sinceridade. Seu objetivo era apenas salvar Suanshan. Todo o resto estava fora de suas considerações. Está bem, você pode levar aquele rapaz então. Jovem mestre Chong, espero que você lembre da promessa que acabou de fazer. Recuar. Li Bing acenou com a mão, ordenando que seu grupo se retirasse. Sua partida foi tão decisiva e abrupta que até Yuan Shong ficou atônito por um instante. O grupo de cerca de 20 homens desapareceu sem deixar vestígios rapidamente, e até os cadáveres no chão foram removidos. Esse Duque Liu é realmente decisivo. Irmão Su, Águia Velha, venha ajudá-lo. Assim que Yuan Shong se virou, viu o corpo tenso de Suanshan relaxar, e ele desmoronou no chão. Assim que Li Bing partiu e o perigo passou, a corda esticada que mantinha Suanshan consciente finalmente se rompeu. Yuan Shong rapidamente deu a Suanshan uma pílula de recuperação antes de pedir que Águia Velha o carregasse de volta para o clã Yuan. Os ferimentos externos de Suanshan já eram terríveis o suficiente, mas Yuan Shong sabia que seus ferimentos internos eram ainda mais graves. Assim que a tensão deixou seu corpo, o sangue começou a jorrar profusamente de suas múltiplas feridas. Em circunstâncias normais, alguém estaria condenado com tais ferimentos. Foi apenas ao dar-lhe 3 pílulas de ressuscitação da corte real, compradas de 6 dedos Zan por 50.000 taéis de ouro cada, que Yuan Shong conseguiu preservar sua vida. Quando os ferimentos de Suanshan finalmente se estabilizaram, uma aura de vitalidade extremamente poderosa jorrou das profundezas de seu corpo, acelerando sua recuperação. Cerca de 3 dias depois, com um gemido baixo, Suanshan finalmente despertou de seu coma. Você acordou. Um sorriso surgiu no rosto de Yuan Shong enquanto olhava para Suanshan. Esse cara finalmente havia acordado. Se ele realmente morresse assim, Yuan Shong estaria em apuros. Afinal, ele estava destinado a ser um grande general no futuro, um ativo valioso do Império. Talentos como ele eram extremamente limitados nas terras centrais. Seria uma grande perda para a Grande Tang se ele morresse assim. Sua vitalidade é realmente absurda, pensou Yuan Shong ao olhar para Suanshan. Ele havia chamado um médico para examinar Suanshan, e no total, ele sofrerá cerca de 30 cortes profundos, 17 dos quais deixaram buracos gapantes em seu corpo. Um estava mesmo ao lado do coração. E dos 17, 11 eram fatais. Seus ferimentos eram tão horríveis que poucos conseguiam manter uma expressão séria diante deles. Sobreviver a tais ferimentos exigiria um milagre, e ainda assim Suanshan conseguiu uma recuperação substancial em apenas 3 dias. Seus ferimentos já haviam cicatrizado o suficiente para serem considerados não letais, e ele ainda se recuperava em um ritmo impressionante. Mesmo em sua vida anterior, Yuan Shong nunca vira alguém com tamanha vitalidade. Parecia não ser coincidência que ele tenha se tornado uma das estrelas mais brilhantes a emergir do campo de treinamento Convo. Yuan Shong podia dizer que ele ainda escondia muitos segredos. Onde estou? Suanshan perguntou, lentamente se apoiando na cama. Sua expressão era tão calma como de costume, ao contrário da ansiedade e pânico que alguém normalmente sentiria ao acordar em um lugar estranho. A primeira coisa que Suanshan fez ao acordar foi avaliar cuidadosamente seus arredores antes de falar. Você está em minha casa. Este é um quarto reservado para hóspedes. Yuan Shong sorriu. Obrigado, Suanshan acenou. Era apenas uma expressão comum de gratidão, mas, baseado no entendimento que Yuan Shong tinha de Suanshan, esse provavelmente era seu limite. Considerando a personalidade fria e arrogante de Suanshan, não era fácil para ele expressar gratidão a outra pessoa. Na verdade, Yuan Shong provavelmente era o único que já ouvirá essas palavras dele nas 2 linhas do tempo. Após dizer essas palavras, Suanshan cruzou as pernas, fechou os olhos e começou a cultivar. Embora sua condição estivesse estável, seu rosto ainda estava pálido e seu corpo fraco. Ele ainda estava longe de uma recuperação completa. Você deve descansar primeiro. Se precisar de algo, me avise. Sabendo que essa era simplesmente a personalidade de Suanshan, Yuan Shong balançou a cabeça internamente e saiu.
Mas apenas 2 horas depois que Yuan Shong deixou o quarto de hóspedes, uma criada entrou correndo em seu estudo e exclamou: Jovem mestre! Más notícias! O jovem mestre saiu abruptamente da mansão. Quanto tempo faz? Yuan Shong perguntou. Cerca de metade do tempo para preparar um chá. Tentamos detê-lo, mas ele conseguiu passar por nós. Os olhos da jovem criada estavam vermelhos, e ela estava tão ansiosa que estava à beira das lágrimas. Enquanto falava, ela apontou para a direção do portão principal em agitação. Entendo. Uma profunda ruga apareceu na testa de Yuan Shong. Ele sabia que não poderia manter Suanshan aqui, mas mesmo assim não esperava que ele partisse tão rápido. Embora a vida de Suanshan já não estivesse em perigo, ele ainda estava longe de se mover livremente. Além disso, ainda carregava ferimentos graves. Se a mansão do Duque Liu o visse novamente, ele estaria em apuros. No entanto, Yuan Shong já esperava isso desde o início. Afinal, essa era simplesmente a natureza de Suanshan. Se ele fosse alguém capaz de compromisso, não teria sofrido um destino tão trágico em sua vida anterior. Considerando que ele já estava fora há algum tempo e as multidões que enchiam as ruas da capital diariamente, provavelmente seria difícil encontrá-lo agora. Isso realmente parece com ele, não querendo dever favores a ninguém, pensou Yuan Shong, balançando a cabeça. Está bem, deixe-o. Você não precisa se preocupar, Yuan Shong acenou com as mãos. Como o Duque Liu permitiu que Suanshan partisse ontem, ele deveria estar seguro por enquanto. Ah, jovem mestre! O jovem mestre deixou um bilhete antes de partir. A criada lembrou-se de algo e rapidamente retirou um bilhete de suas mangas. Vendo sua expressão desajeitada, Yuan Shong não pôde evitar um sorriso. Você é pequena ameixa, certo? Yuan Shong perguntou de repente. Sim, jovem mestre, você se lembra do meu nome? A criada ficou pasma. Ela só entrará na mansão há 5 meses e ainda temia que o jovem mestre a culpasse por seu erro anterior. Nunca imaginou que ele realmente se lembrasse e a reconhecesse. Seria estranho se eu não me lembrasse, Yuan Shong riu internamente. Em sua vida anterior, pequena ameixa trouxera-lhe muita alegria após a queda do clã Yuan, mas era uma pena que ela acabará. Pequena ameixa, você ficará comigo a partir de agora, Yuan Shong respondeu. Jovem mestre, isso não seria ruim. O rosto de pequena ameixa ficou vermelho, e ela começou a se contorcer constrangida. Garota, no que você está pensando? Sabendo o que ela pensava, Yuan Shong riu. Ela ainda era tão desajeitada como sempre, exatamente como a pequena ameixa que ele lembrava. O que quero dizer é que você me servirá pessoalmente a partir de agora. Você me trará chá e arrumará minhas roupas de cama, Yuan Shong explicou. Ah, é isso. Percebendo seu equívoco, as orelhas de pequena ameixa ficaram vermelhas. Mas ela rapidamente pôs isso de lado e respondeu alegremente. Jovem mestre, ficarei feliz em servi-lo. Vendo a expressão alegre da jovem inocente, Yuan Shong sentiu o peso em sua mente aliviar. Depois de dispensá-la, Yuan Shong abriu o bilhete deixado por Suanshan. Devo-lhe uma. Essas palavras frias foram escritas com pinceladas firmes e decisivas. Yuan Shong reconheceu imediatamente a caligrafia de Suanshan. Como esperado. Yuan Shong riu, amassando o papel. Suanshan tinha uma personalidade solitária e fria, tornando extremamente difícil se aproximar dele. No entanto, ele ainda estava muito grato pela ajuda de Yuan Shong, apenas não sabia se expressar. Assim, ele deixou esse bilhete. No outro mundo de onde Yuan Shong veio, havia um termo profissional para descrever tal pessoa, transtorno de comunicação social. Suanshan claramente pertencia a essa categoria. Já que cheguei até aqui, posso muito bem ajudá-lo a resolver toda essa questão. Olhando para o portão principal, Yuan Shong saiu do estudo com um sorriso. Há um ditado que diz, os olhos são as janelas da alma. No quarto, o olhar de Suanshan já traíra sua intenção de pedir ajuda a Yuan Shong, mas sua personalidade solitária e arrogante o impedira. Atravessando os corredores, Yuan Shong pediu que chamassem a águia velha. E, agora no salão principal, Yuan Shong estava sentado em uma cadeira de madeira fina. Ele ergueu a xícara de chá ao seu lado e tomou um gole antes de perguntar, você descobriu algo? 3 dias atrás, quando Yuan Shong salvou Suanshan da mansão do Duque Liu, ele instruíra a águia velha a investigar o assunto. Considerando que Suanshan arriscara a vida para espiar a mansão no meio da noite, não poderia ser algo trivial. Sem mencionar que o Duque Liu estava disposto a arriscar ofender o clã Yuan e o rei Song, insistindo em matar Suanshan. Sem dúvida, não era um assunto simples. Suanshan nunca revelaria nada a ele, então Yuan Shong teria que buscar respostas sozinho. Talvez, se ele descobrisse o mistério, pudesse libertar Suanshan de seus grilhões, permitindo que ele alcançasse alturas ainda maiores nesta vida. Talvez ele pudesse se tornar o maior general das terras centrais. Jovem mestre, investiguei esse assunto nos últimos dias,
e embora o Duque Liu tenha mantido sigilo absoluto, consegui algumas pistas dos servos da mansão. Parece que há uma jovem morando lá, fortemente vigiada. Seus pertences são fornecidos apenas pelos servos mais leais, e estranhos não podem se aproximar de seus aposentos. Há cerca de 3 ou 4 meses, a jovem foi repentinamente movida para outro quarto sem motivo aparente. Após o incidente dias atrás, os servos especulam que Suanshan estava espiando a mansão por causa dela. A Águia Velha disse profundamente. 3 ou 4 meses atrás. Não foi quando o campo de treinamento Convo abriu, e Suanshan chegou ao pico do Tigre Branco. Yuan Shong franziu a testa. Mas, jovem mestre, sinto que as coisas não são tão simples, a Águia Velha disse pensativamente. O que quer dizer? Meu instinto diz que a mansão do Duque Liu intencionalmente vazou essa informação. Não foi difícil obtê-la. No entanto, detalhes cruciais, como a aparência da jovem, sua origem e relação com Suanshan, estão completamente ausentes. Pelas regras do ofício, isso é um túnel ponto. Como assim? Yuan Shong perguntou, confuso. Se o Duque Liu nos deu a informação livremente, significa que ele também deseja resolver o assunto de uma vez. No entanto, ainda falta um mediador adequado para que ambas as partes negociem, a Águia Velha explicou. Yuan Shong entendeu imediatamente. Embora ele tivesse salvado Suanshan naquela noite, era claro que o assunto não terminaria ali. Assim, o Duque Liu decidiu liberar algumas informações, esperando que Yuan Shong as captasse. Mas ele não poderia simplesmente abordar qualquer espião suspeito, então a única opção era torná-las públicas. E como as notícias seriam públicas, ele não poderia revelar demais. Afinal, isso provavelmente envolvia um escândalo do Duque Liu. Quanto ao motivo de o Duque não abordar Yuan Shong diretamente, era porque isso seria abaixo dele. Yuan Shong precisaria enviar um intermediário de alto escalão para falar com o Duque e transmitir a mensagem de volta. Embora parecesse complicado, esse era o funcionamento normal de seu círculo social. Nascido em um clã prestigioso, Yuan Shong entendia. No final, o Duque Liu ainda teme a autoridade do avô e do rei Song, pensou Yuan Shong. Quanto ao intermediário para descobrir o segredo, Yuan Shong já tinha alguém em mente. Gordo Ei, desça a montanha rapidamente. Um pombo voou da mansão da família Yuan para o céu azul, em direção ao campo de treinamento Convo. Essa era a única mensagem no bilhete preso ao pombo. No final do bilhete, havia 3 pontos de tinta dispostos em um triângulo. Era a senha que Yuan Shong e Eyao haviam combinado antes. Ninguém era mais adequado para ser um intermediário do que Eyao. Como único filho de um duque da Grande Tang, Eyao tinha um status tão elevado quanto o do Duque Liu. Em alguns aspectos, até o superava. Com Eyao como intermediário, o Duque Liu não se sentiria constrangido. Além disso, Eyao já estava chegando à idade adulta, e era hora de ele fazer algo digno de seu status como herdeiro. Logo, Yuan Shong recebeu uma resposta do campo de treinamento Convo. Nela, havia uma palavra escrita com uma caligrafia horrível. Indo. Em termos de caligrafia, Eyao estava no mesmo nível que Yuan Shong. Quando o pombo retornou à mansão da família Yuan, Eyao já estava a caminho. Ele não questionou a intenção de Yuan Shong, nem recusou o pedido urgente. Era simplesmente a confiança entre irmãos. Sempre que Yuan Shong o chamava, ele corria imediatamente. Quando o dia já se aproximava do anoitecer, Eyao finalmente chegou à entrada da mansão da família Yuan, encharcado de suor. Ele percorreu os corredores com habilidade e chegou ao escritório de Yuan Shong. Yuan Shong, você me chamou. E aí? Fui rápido, não fui? Quando vi a marca de urgente que você deixou na carta, vim o mais rápido que pude. Parado na porta, Eyao segurava a moldura para se apoiar enquanto ria animado. Tendo crescido com Yuan Shong, Eyao sabia que ele não o chamaria à toa. Algo importante devia ter acontecido. Não é exatamente uma emergência, mas preciso da sua ajuda com um assunto urgente, Yuan Shong riu. Tanto em sua vida passada quanto nesta, ele realmente admirava a personalidade de Eyao. Leal e confiável, disposto a ficar ao seu lado mesmo diante dos maiores perigos. Você ainda se lembra de Suanshan do Pico do Tigre Branco? Aquele que dividiu o quarto comigo? Yuan Shong mergulhou direto no assunto, revelando tudo o que descobrira sobre Suanshan. É ele. Depois de entrar no escritório, Eyao engoliu copo após copo de água. Ao ouvir as palavras de Yuan Shong, ficou chocado. O Duque Liu é bem discreto na capital. Como Suanshan se envolveu com ele? Ele já ouvirá falar do glaciar do Pico do Tigre Branco e sabia que ele não era alguém para ser subestimado. A maioria das pessoas o evitava. Eyao não esperava que o motivo pelo qual Yuan Shong o chamara fosse por causa dele. É exatamente isso que quero saber. Por isso chamei você. Me ajude a entrar em contato com o segundo filho do Duque Liu e descobrir as informações, Yuan Shong disse. Tudo bem, deixe isso comigo. Acontece que meu clã tem alguns laços com a mansão do Duque Liu. Vou ajudar a chegar ao fundo disso. Sem hesitar,
Eyao se levantou e partiu. Já era noite quando Eyao saiu, e Yuan Shong achou que ele voltaria logo. Mas mesmo após esperar até meia-noite, Eyao ainda não havia retornado. Yuan Shong enviou alguém para investigar e descobriu que Eyao havia convidado o segundo jovem mestre do clã Li para sair, e eles haviam reservado uma taverna inteira. Ninguém podia entrar ou sair durante a conversa. No escritório, a Águia Velha se levantou e perguntou: Jovem mestre, devo enviar alguns homens para dar uma olhada? Para uma reunião, isso está demorando demais. Não é necessário. Na cidade onde reside o Filho do Céu, o Duque Liu não ousaria fazer nada contra o herdeiro do Duque Ei. Yuan Shong respondeu casualmente, acenando com a mão. Duvide daqueles que usa, não use aqueles de quem duvida. Esse assunto envolvia 3 grandes clãs do Império. Yuan Shong acreditava que o Duque Liu jamais ousaria machucar Eyao. Vamos esperar com paciência. Ele certamente voltará. Depois de dizer isso, Yuan Shong fechou os olhos. O tempo passou lentamente, e 4 horas depois, um pequeno alvoroço foi ouvido lá fora. Antes que a pessoa pudesse ser vista, uma exclamação alta já ecoava no ar. Yuan Shong, isso é incrível, verdadeiramente incrível. Você sabe o que eu descobri? Sob a companhia de Águia Velha, Eyao entrou correndo no escritório de Yuan Shong. Seus olhos brilhavam, mesmo na escuridão. Apesar de ter tido um dia agitado, descendo às pressas do campo de treinamento com Wu e conversando com o segundo jovem mestre da mansão do Duque Liu até a madrugada, Eyao não parecia exausto. Pelo contrário, parecia estar cheio de energia. Yuan Shong acordou de um salto, e todo o cansaço se dissipou instantaneamente. Ele apontou para a cadeira vazia em frente a si, indicando que Eyao se sentasse. O que o segundo jovem mestre da mansão do Duque Liu disse? Yuan Shong finalmente descobriu que Suanshan está procurando na mansão do Duque Liu. Ele está procurando sua irmã mais nova. Você acredita? Aquele cara tem uma irmã mais nova. Eyao exclamou, chocado. Yuan Shong e Águia Velha trocaram olhares surpresos. Jovem mestre Ei, você não está dizendo que o filho mais velho do Duque Liu, Li Bing, se apaixonou pela irmã do jovem mestre Su e a sequestrou para a mansão do Duque Liu? E que, para abafar o escândalo, a mansão decidiu matar o jovem mestre Su? Águia Velha perguntou, espantado. Mesmo tendo acompanhado Eyao da porta até o estudo, não houve tempo suficiente para ele entender a situação completamente. Se fosse tão simples assim, esse assunto é pelo menos 100 vezes mais complicado. Eyao riu, cruzando as pernas e mantendo o suspense de propósito. Ignorando a expressão provocante de Eyao, Yuan Shong perguntou: Então não é isso? Você não faz ideia, não é? Se eu contar a verdade, você pode morrer de susto. Na realidade, o atual Duque Liu deveria ter sido Suanshan. Eyao soltou uma bomba. Como assim? Yuan Shong arregalou os olhos, chocado. Ele sabia que havia uma grande rixa entre Suanshan e a mansão do Duque Liu, mas a revelação de Eyao ainda foi uma reviravolta chocante. Especialmente porque a informação vinha de um membro da própria mansão. O primeiro instinto de Yuan Shong foi pensar que Eyao estava inventando. Yuan Shong se endireitou e perguntou: Eyao, o que está acontecendo? Conte-me o que você e o segundo jovem mestre da mansão do Duque Liu conversaram. Pare de me deixar no suspense. Ele sentia que estava prestes a descobrir o segredo mais profundo por trás de Suanshan. Se decifrasse esse mistério, talvez pudesse abrir o caminho para que Suanshan se tornasse o maior general do Império. Ele poderia liberar todo o seu potencial, alcançando alturas que jamais sonhara em sua vida passada. É uma longa história. No início, aquele cara estava extremamente hesitante e não queria revelar nada. Felizmente, pensando que Suanshan acabaria contando a verdade para você de qualquer jeito, ele acabou me contando tudo. Vendo a expressão séria de Yuan Shong, Eyao entendeu que não deveria brincar mais. Assim, começou a relatar tudo o que ouvirá na taverna. A rixa entre a mansão do Duque Liu e Suanshan remontava a 3 gerações atrás, quando a Grande Tanga ainda era governado pelo Imperador Gaozong. Embora a mansão e o clã de Suanshan fossem inimigos mortais agora, naquela época, os dois eram melhores amigos. Suanshan também não era um estrangeiro. Ele era um legítimo cidadão da capital. O Imperador Gaozong era um raro imperador com habilidades medianas. Suas artes marciais não eram ruins, mas também não eram das melhores. Ele mal podia se comparar ao atual Imperador Sábio. Com as qualificações do Imperador Gaozong, era natural que ele enfrentasse perigos graves antes de sua ascensão. Houve uma vez em que Gaozong se viu em perigo e, ao fugir, desmaiou. Foi o ancestral de Suanshan, Su Feng, quem o encontrou a tempo e o salvou. Su Feng não contou a ninguém sobre isso, exceto seu melhor amigo, o ancestral da linhagem do Duque Liu. Gaozong era um imperador sentimental raro entre as gerações de imperadores, então decidiu expressar sua gratidão ao Salvador concedendo-lhe o título de Duque. No entanto, como Gaozong estava inconsciente na época,
ele inadvertidamente confundiu o amigo de Su Feng com aquele que o salvara. Além disso, o amigo de Su Feng foi momentaneamente cegado pela ganância. Sabendo que o imperador cometera um erro, ele ainda assim aceitou o título. Enquanto isso, Su Feng ficou alheio a tudo. Quando ele finalmente descobriu, já era tarde demais. Temendo que Su Feng expusesse o caso, seu amigo ordenou que ele fosse preso. Su Feng sempre considerará o outro como seu amigo mais próximo, então viu isso como uma enorme humilhação. Embora o amigo de Su Feng não conseguisse ignorar sua consciência e acabasse libertando, Su Feng ainda morreu de raiva e indignação. Foi assim que a rixa entre a linhagem de Suanshan e a mansão do Duque Liu começou. O filho vinga o pai. Dada a humilhação que Su Feng sofrerá e a indignação que sentirá até no leito de morte, como seu filho poderia deixar o Duque Liu escapar impune? O filho de Su Feng abriu um processo, e o caso chegou à corte real. Mas como o decreto imperial não podia ser revogado, eles tiveram que aceitar o erro. O filho de Su Feng recebeu algumas recompensas como compensação, mas como ele poderia simplesmente deixar isso passar? Assim, formou-se um nó impossível de desatar. A partir daí, não havia mais espaço para reconciliação entre os dois clãs. Depois de falhar em sua vingança, o filho de Su Feng fugiu da capital e passou seu testamento para seu próprio filho, Suanshan. E assim, a rixa foi transmitida até a terceira geração. Enquanto o clã Su transmitia seu rancor de geração em geração, sonhando com o dia em que finalmente se vingariam, a linhagem do Duque Liu também não ficou parada. Eles também passaram o caso adiante, para que as gerações futuras se preparassem para a vingança do clã Su. Embora o Duque Liu soubesse que estava errado, ele não podia simplesmente permitir que o outro lado colocasse a cabeça de todo o seu clã sob a guilhotina. Assim, a mansão do Duque Liu também retaliou. De alguma forma, eles descobriram o esconderijo do clã Su e enviaram um exército, capturando a irmã mais nova de Suanshan no processo. Por coincidência, Suanshan não estava presente naquele momento, então conseguiu escapar. Embora a mansão tivesse capturado a irmã de Suanshan, não fizeram nada contra ela. Deram-lhe comida, roupas e até criadas para cuidar de suas necessidades. Além da falta de liberdade, sua vida era muito melhor do que nas montanhas. E os membros da mansão também não ousavam se aproveitar dela. Na verdade, a intenção do atual Duque Liu era simples. Como a rixa entre os dois clãs era um nó que nunca seria desfeito, ele usaria a irmã de Suanshan como refém. Dessa forma, Suanshan pensaria duas vezes antes de fazer algo extremo como seu pai. Embora o clã Su e a mansão do Duque Liu pudessem ser considerados inimigos, seu relacionamento era muito mais complicado. Afinal, o status atual da mansão vinha de Su Feng. Tudo isso estava escrito claramente na carta deixada pelo ancestral da mansão, então os membros não pretendiam fazer mal à jovem. Eles ainda a tratavam com respeito e educação. E isso foi o que Eyal ouviu do segundo jovem mestre da mansão do Duque Liu, Li Nia. Pensar que a verdade seria assim. Isso explica por que Suanshan parecia estar preso por algo em sua vida passada e não conseguiu fazer o avanço para se tornar um grande general. Realmente, é uma grande perda para as terras centrais. Depois de ouvir o relato de Eyal, Wanshong ficou em silêncio. Os anciãos de sua vida passada tinham avaliações extremamente altas sobre Suanshan, e sua morte havia entristecido muitos deles. Aquele homem tinha capacidade, astúcia e decisão. Mesmo aqueles que não gostavam dele tinham que admitir que Suanshan possuía o carisma de um líder. Não importava o quão temível o inimigo fosse, o exército que ele liderava avançaria sem hesitação. Enquanto Suanshan permanecesse de pé, o medo seria uma emoção que nenhum de seus soldados sentiria. Naquela era de catástrofe, as costas de Suanshan eram extremamente reconfortantes para seus homens. Ele sempre avançava e recuava com seus soldados. E, eventualmente, Suanshan também cumpriu a promessa que fez a eles. Em vez de fugir sozinho, ele escolheu morrer junto com seu exército no campo de batalha. Esse era um homem digno de respeito, um verdadeiro militar, um grande general do império. Mesmo que nunca tenha sido reconhecido, mesmo em seu último suspiro. Quando Wanshong soube da morte de Suanshan naquela época, seu coração também se encheu de tristeza. Essa era a razão pela qual Wanshong estava determinado a ajudar Suanshan nesta vida. De todos no campo de treinamento Convo, Suanshan era indubitavelmente aquele a quem Wanshong mais desejava ajudar, assim como aquele cujo destino mais queria mudar. Mas era impossível explicar isso a qualquer outra pessoa. Eyal inclinou-se e disse com desdém: Acho que Li Nia não estava dizendo a verdade completa. A situação provavelmente foi muito pior do que ele descreveu. Apesar de nossa parceria com a mansão do Duque Liu, como poderíamos não saber de seu passado? Pensar que foi daí que veio o título de Duque Liu do clã Li, que nojo. Ele era uma pessoa que valorizava seus irmãos e amigos, e essa era a razão pela qual ele correu do campo de treinamento com Wu sem fazer uma única pergunta assim que recebeu a carta de Wanshong. E, após algumas horas de viagem,
ele foi imediatamente encontrar o segundo jovem mestre da mansão do Duque Liu. Apesar de sua exaustão, ele não proferiu uma única palavra de reclamação. Dada sua personalidade, era natural que ele detestasse aqueles que traíam seus próprios irmãos e roubavam seus méritos. É difícil para estranhos como nós afirmarmos qual é a verdade. Também é normal que você nunca tenha ouvido falar desse assunto. Afinal, o imperador Gaozong está envolvido, então nenhum boato seria tolerado. No entanto, isso também explica por que a mansão do Duque Liu mantém um perfil tão baixo. O dedo indicador de Yuan Shong bateu ritmicamente na mesa. Havia vários duques na Grande Tang, e a maioria dos herdeiros do título escolhia ficar longe da corte real traiçoeira e viver uma vida pacífica. No entanto, mesmo entre esse grupo, a mansão do Duque Liu era excepcionalmente discreta. Na verdade, a mansão até plantou árvores ao redor de seu perímetro, aparentemente para se manter fora de vista. Pouquíssimos na capital sabiam da existência da mansão do Duque Liu. Pensando bem agora, provavelmente era por causa desse assunto. A linhagem do Duque Liu sempre foi desprezada tanto pela nobreza quanto pelos oficiais. Muito provavelmente, embora esse assunto fosse um segredo para aqueles nas camadas inferiores, deveria ser de conhecimento comum entre os da corte real. Foi apenas por consideração a Gaozong que ninguém levantou o assunto. A linhagem do Duque Liu provavelmente também estava ciente disso, e foi por isso que escolheu manter um perfil extraordinariamente baixo. Embora eu não aprove as ações da linhagem do Duque Liu, há algum sentido em suas palavras. A rixa entre os dois clãs era uma questão entre seus ancestrais. Como eles já se foram há muito tempo, e já estamos na terceira geração, é hora de encerrar esse assunto. Além disso, embora o avô de Suanshan tenha morrido de raiva, seu pai morreu de morte natural. Não há razão para Suanshan se vingar da mansão do Duque Liu, Yuan Shong disse. Mas Suanshan pode não concordar necessariamente com isso, Eyal respondeu. No entanto, comparado a essa velha rixa, acho que o que mais preocupa Suanshan é outra questão. Além disso, seja a linhagem do Duque Liu hipócrita ou não, e se eles realmente mudaram de vida, saberemos muito em breve. Traga-me meu pincel. Yuan Shong levantou as mangas e estendeu a mão para o pincel. No entanto, após um momento de hesitação, ele sorriu amargamente e retirou a mão. Yuan Shong virou-se subitamente para a Águia Velha e perguntou: Águia Velha, como está sua caligrafia? O homem foi abruptamente acordado de seu devaneio. Confusão apareceu em seu rosto. Nós dois temos caligrafia ruim, então Yuan Shong quer que você escreva no lugar dele. Eyal explicou. Entendo. Naquela época, como eu tinha que entregar informações com frequência, treinei minha caligrafia por um tempo, então acho que é aceitável. Águia Velha não sabia se deveria rir ou chorar. O jovem mestre Yuan parecia ser capaz em tudo, seja em artes marciais, aptidão para negócios ou formações de batalha. Era difícil compreender como sua caligrafia podia ser tão ruim. Afinal, o Duque Gil era conhecido por ser um homem das letras. Naturalmente, Yuan Shong podia adivinhar o que a Águia Velha estava pensando e também se sentiu envergonhado. Assim, ele rapidamente riu e mudou de assunto. Pegando uma pedra de tinta e moendo-a, a Águia Velha escreveu conforme a recitação de Yuan Shong, e o selo do clã Yuan foi estampado no final da carta. Depois disso, um guarda da família Yuan entregou a carta diretamente à mansão do Duque Liu. Essa era a maneira oficial como os clãs prestigiosos se comunicavam. O uso de pombos-correio era considerado desrespeitoso. Se essa carta foi escrita por Yuan Shong ou não, não importava. Contanto que o selo do clã Yuan estivesse estampado, a carta representaria as intenções de todo o clã. A carta de Yuan Shong era simples. Em nome do clã Yuan, ele pedia que a mansão do Duque Liu libertasse a irmã mais nova de Suanshan e a entregasse ao clã Yuan. A verdade seria conhecida assim que Yuan Shong encontrasse a jovem. Se ela realmente tivesse sido maltratada, não haveria nada que ele pudesse fazer. A rixa entre Suanshan e a mansão certamente persistiria. Embora o atual Suanshan pudesse ser impotente, não demoraria muito para que ele adquirisse poder suficiente para esmagar toda a mansão do Duque Liu. Por outro lado, se a jovem realmente tivesse sido bem tratada, significaria que o Duque Liu não estava mentindo, e ainda haveria espaço para reconciliar essa rixa. Após entregar a carta, cerca de um dia depois, uma jovem foi enviada para fora da mansão. Yuan Shong não viu a jovem, pois ela foi escoltada pelos guardas da mansão diretamente para o campo de treinamento Convo. Acompanhando a jovem, havia 2 baús de lingotes de ouro e um envelope. Os 2 baús de ouro foram devolvidos, mas o envelope foi aceito. Depois que a jovem foi enviada para o campo de treinamento Convo, ela desapareceu subitamente de vista. Ninguém sabia para onde ela foi. Certo, esse assunto finalmente chegou ao fim. Parece que o segundo jovem mestre da mansão do Duque Liu não estava mentindo. Eles realmente não maltrataram a jovem. Yuan Shong levantou-se e espreguiçou-se preguiçosamente.
A gentileza da mansão do Duque Liu não veio de graça. Como a outra parte entregou a jovem, Wan Chong teve que retribuir em nome do clã Yuan. Ajude-me a marcar um encontro com o filho mais velho do Duque Liu, Li Bing. Wan Chong disse. Como seu irmão mais velho não estava presente, e o segundo irmão estava preso na cela da morte, Wan Chong teria que assumir a responsabilidade. Após esse assunto, Wan Chong encontrou-se com Li Bing no pavilhão de Jade Real e expressou sua gratidão por como eles lidaram com a situação. E assim, um ponto final foi colocado nesse assunto. Jovem mestre, ainda não entendo. Naquele dia, quando estávamos na mansão do Duque Liu, nem mesmo meus batedores conseguiram perceber que era uma armadilha. Como você soube? Olhando para o campo de flores e o lago tranquilo do corredor da mansão da família Yuan, a águia velha perguntou curiosamente. Naquele dia, se tivessem avançado mais, certamente teriam sido detectados. O mundo dentro dos altos muros era diferente do mundo além deles. Se Wan Chong tivesse sido preso e morto dentro dos muros, a mansão do Duque Liu poderia negar veementemente o assunto. Afinal, por que o neto do Duque Gil apareceria subitamente dentro da mansão? Enquanto não pudessem explicar isso, nem mesmo o clã Yuan ou o rei Song poderiam reparar as queixas de Wan Chong. Mas, felizmente, Wan Chong percebeu que algo estava errado com antecedência e conseguiu escapar de uma crise. Águia velha, os batedores que você treinou são realmente inteligentes, mas há algumas coisas que o olho de um pássaro não consegue ver, Wan Chong riu. Já se passaram alguns dias desde o ocorrido, mas Águia velha parecia ainda estar preso a esse assunto. Na verdade, foi por uma razão totalmente diferente que Wan Chong percebeu que era uma armadilha. Nos 200 anos de história da Grande Tang, muitas pessoas foram nomeadas nobres, e havia muitos jovens mestres na capital. É impossível para qualquer um conhecer cada um deles. No entanto, ao frequentar as ruas com frequência, pode-se ouvir alguns boatos ou até mesmo avistá-los, Wan Chong explicou. A mansão do Duque Liu sempre manteve um perfil relativamente baixo, e os jovens mestres de seu clã raramente saíam com os outros jovens da capital. No entanto, eles ainda mantinham um perfil alto em alguns aspectos. Por exemplo, quando Eyal foi encontrar Li Nian, este tinha vários guardas com ele. E os guardas ao seu lado eram muito diferentes dos guardas comuns que protegem jovens mestres como nós. Eles eram verdadeiros especialistas que o Duque Liu contratou do mundo marcial. Parecia que ele estava constantemente se protegendo contra algo, então pouquíssimas pessoas saíam com ele, Wan Chong disse. A águia velha acenou com a cabeça, lembrando dos dois especialistas formidáveis do reino profundo marcial que estavam ao lado de Li Bing naquela noite na floresta. Esses especialistas acompanhavam Li Bing onde quer que ele fosse, mesmo quando ele foi encontrar Wan Chong. O mesmo aconteceu quando Li Nian encontrou Eyal. Parecia que os boatos eram verdadeiros afinal. Ninguém na capital poderia ter imaginado que a mansão do Duque Liu realmente se protegia contra alguém, Suansha. Naquele dia, o quarto de Li Bing estava bem iluminado, mas não havia um único guarda do lado de fora. Considerando que eles levavam especialistas do reino profundo marcial onde quer que fossem, como a entrada de seu quarto poderia estar desprotegida? Como você já confirmou que era o quarto de Li Bing, só resta uma possibilidade: era uma armadilha. Pense nisso. Suanshan conseguiu espionar a mansão do Duque Liu por vários dias sem ser notado e até conseguiu entrar e olhar ao redor facilmente. Quais são as chances disso acontecer? Na verdade, Wan Chong ficará bastante perplexo com a facilidade com que Suanshan conseguirá se mover e procurar pela mansão. Assim, ao perceber que ele entrará no quarto de Li Bing, ele imediatamente recuou. E, é claro, os batedores aviários de Águia Velha não poderiam ler tudo isso. Nesse aspecto, o tempo que Wan Chong passou brincando como um jovem mestre perdulário não foi um desperdício completo. Depois de explicar o assunto para a Águia Velha, Wan Chong sacudiu as mangas e caminhou até a entrada da mansão da família Yuan. Uma carruagem o esperava lá fora. Wan Chong entrou na carruagem antes de instruir o cocheiro, que o esperava há algum tempo. Vamos! Agora que ele conseguiu resolver os assuntos na capital, era hora de voltar para o campo de treinamento Convo. Era para lá que sua atenção deveria estar no momento. Fim dos capítulos do 292 ao 294. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.